Moçambique é convidado desta entrevista especial conjunta da RDP e da RTP África. Senhor Presidente, desde já agradecemos ter aceitado o nosso convite. Esta cimeira Portugal-Moçambique, Moçambique-Portugal, acaba com o senhor a dizer que o caso Américo Sebastião não é um assunto de Estado. Américo Sebastião, o português sequestrado há 3 anos, que continua desaparecido. Não é um espinho nas relações entre os dois países? Bom, primeiro quero agradecer à RTP e à RDP África por mais uma vez nos dar essa oportunidade de falarmos para o mundo a partir de Lisboa desta vez. Este assunto já respondi e atendendo que estiveram presentes no ato, eu acredito que a mensagem que deixamos é a mensagem melhor que podíamos até esta altura, porque, e como ouviram também o Primeiro-Ministro de Portugal dizer que não se misturam as coisas, outra coisa é assuntos entre Estados, depois é assuntos específicos e nós explicamos o que terá acontecido. É verdade, usou o termo sequestrado, mas às vezes nós nunca usamos isso. Há quem diz que desapareceu e quando é desaparecimento pode ter muitas motivações, muitos motivos. Pode ser o sequestro, ou a pessoa pode decidir desaparecer, ou por qualquer coisa, ou pode haver, vivendo em sítios difíceis, pode ser animais, pode ser. Então, penso que vamos voltar, vamos retomar a informação que dei durante a declaração depois da cimeira, da 4ª cimeira Moçambique-Portugal. Mas, Sr. Presidente, Portugal, por várias vezes, ofereceu ajuda para a resolução deste caso. Por que razão é que Moçambique tem recusado constantemente a oferta de cooperação portuguesa? Não sei como que foi feita a oferta. Foi feita a oferta através da Procuradoria-Geral da República. Não sei, depois não se esqueça que Moçambique é um Estado soberano. E este caso vai continuar sem uma conclusão ao fim de quase 3 anos de desaparecimento deste cidadão português? Quantos casos mais ficaram por ser esclarecidos, incluindo em Portugal ou em Moçambique? Eu disse. Nós passamos uma situação, nós estamos a sentir, precisamos desse cidadão, que é o empresário em Moçambique, é vivo, a dar a sua contribuição, mas as coisas que foram explicadas, como eu disse, é um pouco estranho com a insistência da vossa parte, porque há muitos portugueses que desaparecem, alguns até moram em situações difíceis, vocês não fazem ruído nem barulho. Fazemos, Sr. Presidente. A questão é que a própria família deste cidadão português tem, ao longo destes 3 anos, feitos inúmeros apelos para que haja uma resposta a este caso. Então, um Estado, um país, um governo, para defender o seu cidadão, precisa de barulho numa família? Ou qualquer cidadão que desaparece tem que ser de preocupação? Seja ele da diáspora ou dentro do país, tem que ser de preocupação de um Estado. Então, nós não podemos fugir do foco e da regra como as coisas são. Nós, repito, nós como moçambicanos, nós como governo, temos estado a sentir que gostaríamos que esse caso fosse esclarecido. Mas hoje fui profundo e se vocês tiverem a benevolência de divulgar o que eu disse, é um caso que aconteceu numa zona inédita, uma zona difícil, onde nós, moçambicanos, até para penetrar lá, era um problema difícil, mas era o único que conseguia ir lá. Sr. Presidente, vamos falar dos ciclones, das consequências dos ciclones. Portugal acaba também esta cimeira com a proposta de um fundo importante. Na Conferência Internacional sobre os avisos prévios do Instituto de Meteorologia Internacional, em maio, em Genebra, o Instituto de Meteorologia de Moçambique disse que não houve aviso de cheias, que não houve um plano de contingência, que houve uma resposta muito lenta e que houve um total colapso das comunicações. Quer dizer que houve alguma negligência do Estado? Lamento ouvir esta informação de si, porque se não fosse a nossa meteorologia com dificuldades que tem, e acredito que mesmo aqui deve haver, a situação seria muito caótica. O que aconteceu, primeiro, os primeiros que salvaram foi a INGC, as Forças Armadas que estiveram no terreno, incluindo os jovens voluntários sul-africanos das universidades. Estiveram na Beira, na cidade da Beira, antes
do acontecimento, porque previa-se. E nós comunicamos a população, ficou toda avisada. E a razão de ventos ciclónicos, não alerta de cheias. Não, cheias até nós esperávamos menos. Esperávamos mais o ciclone. O ciclone é que partiu a cidade da Beira. Então, por isso mesmo que estiveram lá, o próprio INGC, a nível, é o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a nível mais alto, a própria diretora estava lá, a diretora-geral, estiveram lá na altura, eu, antes de partida para Eswatini, visita, antes de surgimento, dei um comunicado publicamente e alertar as pessoas para saírem. Uma coisa que, por exemplo, na zona de Buzi, Nhamatanda, etc., as populações, quando souberam que veio o ciclone, fizeram uma colheita antecipada de milho, portanto, que não estava ainda pronto ou seco. Fizeram a colheita para guardar no sítio em cima, o que significa que tiveram alguma informação. Então, normalmente, pessoas que ou querem mostrar serviço ou querem pedir mais um serviço. Do próprio Instituto. Ou mais para pedir serviço, não, terá que explicar como que foi. E nós sabíamos, alertamos anúncios na rádio por antecipação. Isso é um registro que se pode encontrar nas televisões moçambicanas. A população esteve pronta a dizer onde tem que se encontrar. Aliás, quando fiz o primeiro sobrevoo, ainda com sinais, ainda não terminais do vento, encontramos pessoas em cima das árvores com panos vermelhos, porque significa que tinham preparado, tinham sido treinados para esperar isso. Sr. Presidente, mas foi decretado o estado de emergência 2 dias antes, ou seja, o aviso do ciclone foi feito à população, a população tinha noção desse aviso, mas a população com quem falámos ao longo desse processo, desde Sofala até Tete, o que nos disse foi que não tinham aviso de cheias. Agora, e uma coisa é certa, de cheias, mas uma coisa é certa, que as comunicações em Moçambique não são tão como estão aqui espalhadas, para as pessoas ficam no campo, não tem energia, não tem nada. Naturalmente, você vai perguntar a uma pessoa que está no campo mas onde este está desprovida de ciclone, informação. 5 dias antes já se sabia que iria atingir o país, ou seja, em 5 dias não poderia ser feita a prevenção. O que aconteceu, por exemplo, em Tete, dias antes, foi o rio Ruvue e Zambeze que se colidiram, um caso que acontece raras vezes, um fenômeno não normal. Então, aquelas cheias que apareceram na zona de Buzi são cheias resultantes de uma situação anormal, incluindo as águas próprias, não se sabia de onde vinham muito bem. Por isso tivemos que sobrevoar a procura onde terá havido ruptura. E, aliás, souberam, eu próprio até fui a Caora Bassa durante o movimento todo. Nós, em Moçambique, não ficamos à procura de culpados de assuntos quando acontecem como esses. E depois, para ficar notícia bombástica, etc., nós procuramos de resolver o problema. E já sabíamos disso, por isso que procuramos ver mais ou menos de onde vem esse ciclone. Por isso, quando disse que ciclone, ninguém sabia. A população estava precavida. E, normalmente, em Moçambique, quando isso acontece com ventos fortes, acontece com chuvas. É cíclico. Então, o comportamento como isso acontecia. Moçambique, nos últimos 100 anos, já teve 9 ciclones. Mas a tragédia humanitária de 2000, com o ciclone Elina, em que morreram 700 pessoas, fez com que o país aprendesse alguma coisa? O Moçambique é uma das referências. E se olhar bem, há bocado em Nova Iorque, quando houve a reunião específica sobre essa matéria, nós fomos saudados pelos procedimentos. Aliás, é isso que é importante saber, porque quando há uma força que sempre é pejorativa e outra é mais construtiva, é um pouco preocupante, porque tudo que se faz e se faz bem precisa de ser acarinhado para ser capitalizado. Aquilo que se faz mal tem que se aproveitar também corrigir aquilo que aconteceu. Portanto, nós ciclicamente sabemos, por isso que nós temos um INGC com muita experiência que treina a gente. Isso faz simulações de exercícios permanentemente e por isso até o primeiro apoio em alimentos que houve em Moçambique não veio de fora. Nós tínhamos os armazéns para aguentar 3 dias. O que aconteceu na cidade da Beira, após com aquela chuva, aquele ciclone rebentou os armazéns, ficou tudo molhado. Mas mesmo assim, boa parte da assistência inicial foi mesmo de moçambicanos, dos armazéns do INGC, que estiveram em todo o lado, não só na Beira. Mesmo aconteceu no Kenneth, aconteceu também em Chimoio. Portanto, estamos com alguma experiência, mas casos como esses não são casos porque não são comuns. Falou aqui de Eline, ou falou de novo ciclone esse ano. É muito mais. Quase que anualmente há eventos extraordinários que acontecem em Moçambique. E sabemos que a partir de mês de dezembro até abril,
temos que estar precavidos que qualquer coisa pode acontecer. Sr. Presidente, acaba de explicar que estes casos não são comuns. Sim. Significa que desde 2000, quando morreram 700 pessoas, já lá vão quase 20 anos, Sim. não houve políticas de prevenção nesta área. O que é política de prevenção? Se digo que treinamos pessoas, nós não somos um país bilionário. Operações dessas têm custos. Mas toda a gente sabe que vai haver ciclone, porta-se assim. O pessoal é treinada. Se fizer uma reportagem natural, não manipuladora, há de sentir que as pessoas sabem o que é ciclone, sabem como que tem que se precaver e como que devem correr, incluindo sismos. Nós temos ventos, secas também. Quando há secas, como que temos que nos comportar, como que poupamos a pouca água que podemos conseguir e onde que tem que se buscar água. Temos alguma educação e essa educação cada vez mais estamos a melhorar. Aliás, mas precisamente em 2000 foram feitas muitas promessas de resolver os vários problemas que surgiram perante essas cheias e esse ciclone. Mas promessa era o quê? Dizer que a cidade da Beira vai ser destruída, fiquem precavidos. Búzios vai ter cheias, vai subir até o rio, ficam precavidos, que há de vir Kenneth, que em vez de entrar, porque, por exemplo, entra para uma Mocimba, mas entrou mais para uma Comia. Cada caso é caso. E eu não gostaria que vivessem essa experiência. É uma experiência que normalmente quem assiste na bancada, o jogador de bancada marca o golo quando ainda o outro não consegue. Nós não gostaríamos com o sofrimento que tivéssemos, que fôssemos dramatizados com uma situação de que não houve isso, não houve aquilo. A população sabe. Sr. Presidente, ia perguntar ainda só para podermos também encerrar aqui este capítulo, mas ia-lhe perguntar se as famílias das mais de 600 mortes que ocorreram com estes dois ciclones, e especialmente com o primeiro ciclone que atingiu a região centro de Moçambique, não merecem uma resposta e se vai haver um inquérito ao que falhou em todo este processo? Essa não é a preocupação dos moçambicanos, é a vossa preocupação. E por isso mesmo que às vezes vocês manipulam as pessoas, em vez de se concentrarem as coisas sérias, dedicam-se a explicar coisas. O povo moçambicano sabe o que terá acontecido e foi advertida, incluindo alguma população, foi dita que essa zona tem que se abandonar. São zonas de risco, tem que se ficar ali. Às vezes fica na mesma zona. Portanto, nós não estamos a explicar o que aconteceu aquilo. A primeira coisa que nós fizemos foi salvar vidas. Estivemos no terreno. Nós não somos demagogos, nem politizamos atos. Mas a primeira coisa não devia ser prevenir mortes. Mas é o que foi feito. Não sei porque que quer fugir da realidade. Vai lá revisitar os avisos que houve em Moçambique. O que foi feito é isso. A população foi, até houve zonas que se fazia com os megafones, dizer faz isso, treinamento antes. A estrutura do INGC, o SINO, esteve no terreno antes. Isso não é conto, nem coisa. Nós sabemos. Eu sou próprio sabia antes. Fiz aviso antes disso acontecer. Então, a população sabe. Agora, quem não sabe, que acha que devia ser ele melhor a dizer, então pensa que não se fez. Quando são os outros, essa informação pode significar uma certa ofensa, por exemplo, para os que trabalharam no terreno, que reuniram antes e que já até faziam estimativas. O orçamento do Estado foi emancipado até um certo nível para saber que vai haver até essa dimensão a situação em Moçambique. Isso tudo nós temos, está coisas escritas, são coisas formatadas. Não, ninguém está a descobrir o mundo. Como Vasco da Gama disse que descobriu Moçambique, Moçambique já existia, estava no mapa. Não tem que haver esforço de descobrir mais nada. Moçambique tem dito nos fóruns internacionais que não tem capacidade financeira para responder às necessidades de reconstrução. Como é que Moçambique pode esperar uma resposta melhor da comunidade internacional para essa reconstrução quando a reputação do país foi colocada em causa pela corrupção do escândalo das dívidas ocultas? Olha, sabe que Portugal tem um problema de dívidas, né? Sabe, né? E ninguém não são ocultas. Está pronto. Espero que não seja o caso. Este caso ninguém mistura. Porque pelas vidas que se perdem em Moçambique, que se perderam, senão a solidariedade não viria até de Portugal. As pessoas não põem em causa a vida de um povo
de população. Não estou a falar da resposta de emergência, estou a falar agora da resposta de reconstrução. Mas vou aí, por isso mesmo tenho que fazer a introdução como faz também. Sim. Então, não é isso que está em causa os apoios. Nós fizemos a nossa conferência. A conferência onde dissemos, depois de avaliação, com a participação de instituições internacionais credíveis, bancos. Então chegamos à conclusão de que 3,2 de mil milhões de dólares americanos, isso pode reconstruir Moçambique. Durante o ato dos apoios que houve também esforço de alguma imprensa, bem conhecida claramente, que fazia esforço de divulgar o que é mau, só. E nós gostamos de quando as pessoas nos dizem que é mau, deixando o que é bom, porque o bom é nossa vantagem, nós queremos capitalizar o bom. Por causa de divisão de bens, haver coisas, a roubo ali, a corrupção acolá, fictícia, até algum certo ponto. E depois nós dissemos que nós apanhámos até pessoas que estavam ligadas a esses roubos, uns até queriam que fizesse motivação política, porque o município é dirigido por quem nós dissemos não. Ladrão, não interessa se pertence ao partido A, B, C, etc. Foram todas tomadas medidas. E nós dissemos mais. Vamos publicar todos os apoios. Os países que ofereceram, acho que os donos até sabem o que foi oferecido, até vinham em jornais, criamos uma instituição privada de gestão para podermos responsabilizar a transparência. Idem agora com este apoio que nós pedimos ao mundo, que está a ser dado, porque as pessoas sozinhos de que não vamos conseguir com o alcance do tempo que queremos. Dissemos, vai haver auditorias, fiscalização, órgãos internacionais e há envolvimento de forças. As pessoas acreditam em Moçambique, incluindo se olhar os desenvolvimentos atuais. Moçambique continua a ser penalizado por este escândalo das dívidas. Sim, mas está a ser cada... Como é que se pode esperar uma resposta dos doadores? Isso significa que temos que matar pessoas. É isso que quer dizer? Já que continua. Não sei se vocês ficam atualizados como órgão de comunicação social, porque me parece um pouco atrasados em termos de informação atualizada. É que a devolução da confiança em Moçambique até nível está agora. Nós estamos, por exemplo, os investimentos que estão a vir agora, ninguém vai investir para um país que não está seguro sobre a transparência, os métodos de governação, tudo, etc. Ninguém faz isso. Esses apoios de 1,2 que vieram, a pessoa tem certeza a quem dão. Agora, se estiver uma certa lentidão em acompanhar a evolução das coisas, os esforços mesmo no combate à corrupção, etc., que estão a ser dados, o erro cometido não quer dizer que é mortal. Se houve o erro, é mortal. O que as pessoas avaliam, as pessoas positivas avaliam, é a evolução do crescimento e do grau da correção dos atos. Se nós pensarmos que um ato surge é eterno... Mas houve, como o senhor disse, um erro cometido. Não há o dever, nem que seja moral, de explicar como o chefe de Estado e como o mais alto magistrado da nação. Mais uma razão de que estão cada vez mais atrasados no ranking da informação. Isso já se sabe, há responsabilizações em Moçambique. E se já sabe, o processo está a ocorrer. Se olhar bem, esse diálogo tem um certo desenvolvimento. E esse desenvolvimento é que está a ser avaliado. Mas há respostas que ainda não foram dadas. Mas que não foram dadas, mas se estão a ser responsabilizadas o processo, há casos universais que não foram esclarecidos há mais de 20 anos. Em Moçambique, até a velocidade da luz que está a acontecer isso, porque são casos que envolvem instituições internacionais. Portanto, banca internacional, não só nacional, instituições, parceiros internacionais, e não só de um país, de muitos países. Então, essa velocidade, nós, moçambicanos, mais do que ninguém, estamos mais interessados que o esclarecimento seja mais rápido, incluindo a responsabilização, mas se os processos ocorrem, tem que haver colaboração dali a colar. Esse tema, se vocês colocarem esse tema, acho que a vossa imprensa ficará cada vez mais a não acompanhar o desenvolvimento. Nós temos que estar a falar de agricultura também, de crise de água que o povo tem, da energia que há, do turismo, do ranking da economia nacional. E se agarra um tema e fica um tema para 5 anos, acredito que viciam a opinião pública. Senhor Presidente, na única entrevista que deu a um órgão de comunicação social moçambicano durante o seu mandato e agora há poucos meses também de o terminar,
não respondeu se, enquanto Ministro da Defesa, na altura Respondi. em que foram contraídas as dívidas Respondi. escondidas, recebeu dinheiro neste caso. Não foi feita esta moçambicanos pergunta. gostariam de que o Sr. Presidente clarificasse Bom, esta se tem pergunta. o mandato de falar por eles, olha, os moçambicanos querem o esclarecimento de como foi feita a dívida e quem é o responsável. O governo de Moçambique está mais interessado do que vocês. E eu sou o presidente do governo de Moçambique. Obrigado. Mas o Sr. Presidente... Estou a dizer que sou o presidente do governo interessado. Mas o Sr. Presidente também fez parte do governo que contraiu estas dívidas. Se é isso, é tanta gente que fez parte. O meu povo fez parte do povo governado por o governo que contraiu dívidas. As 3 empresas estatais que contraíram estas dívidas estavam sob a sua tutela? O Ministério da Defesa não é dono de empresas. Não tutela, não sei porque que força e forja de informações que podem confundir a atenção das pessoas. Não, nós não estamos a forjar Então, informação, não estamos é a fazer perguntas. Mas as Sr. pessoas já Presidente. sabem, porque essas perguntas suas são especulativas. Não são especulativas, são Estou a perguntas dizer, que os moçambicanos querem resposta. Não que moçambicano, estou a dizer que esse nem é o discurso que moçambicano. A pergunta foi feita por um jornal, canal, cujo dono vive aqui em Portugal, sei. Estou a dizer isso porque sei, porque é um amigo até meu, para dizer que eu sou presidente da República de Moçambique. E como presidente da República de Moçambique, tenho mais interesse de saber como que o dinheiro foi gasto e qual é a responsabilidade. Eu sou presidente, a resposta está ali. Agora vai procurar outras coisas, se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo. Vai forjar para você ouvir aquilo ou para atingir. Não precisa de atingir. A justiça é feita por juízes. Eu volto a referir que nós não estamos a forjar, estamos apenas a perguntar, Sr. Presidente, e gostaríamos, e os moçambicanos gostariam de saber se, enquanto Ministro da Defesa, assinou algum contrato dessas 3 empresas. Olha, estamos a dizer o seguinte: as empresas, quando são criadas em Moçambique, são privadas, neste caso pode entrar com o Estado, etc, mas privada tem uma gestão autônoma. Tá bom? Obrigado. O ministro, eu como ministro nunca assinei nenhum cheque na minha vida. Nunca. A clareza como as coisas funcionam e toda a gente sabe. E não é diferente com Moçambique. Sr. Presidente, ainda relacionado com este caso, Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, que está atualmente detido na África do Sul, é um deputado do partido que dirige. Vai ser alvo de um processo disciplinar na Frelimo? Deixa a Frelimo resolver. Não há uma violação das sanções do partido por parte de Manuel Chang? O partido conhece os seus estatutos. E os restantes arguidos deste caso também terão algum processo, porque os que pertencem à Frelimo terão alguma investigação do próprio partido? Mas seria bom que eu deixasse. Por que vocês querem levar esse problema para a Frelimo? E não deixam isso ser um problema criminal. Conheço os membros de todos que estavam lá envolvidos, que são da Frelimo, ou são da Renamo, ou são da MDM. Por que vamos misturar crime com política? Tem alguma orientação do vosso lado? Nesse sentido? O arguido mais conhecido é ex-ministro das Finanças. Então, eu fez essa pergunta e respondi. Os estatutos da Frelimo são respeitados para a Frelimo e a Frelimo, se tem seus estatutos, há de O usar. senhor é o líder da Frelimo, Sim, falando em processos disciplinares no partido, Samora Machel Júnior continua também à espera de um verdito. O Comitê Central agora em maio congelou basicamente a decisão. Este não é assunto de imprensa para o Partido Frelimo. Mas este foi um caso tornado público em todo o território nacional. Não é assunto de imprensa para o Sr. Partido Presidente. Frelimo e das vezes que falo para Moçambique nunca há esse problema, só aqui em Portugal. Mas foi desafiado publicamente por Samora Machel Júnior. Sentiu-se ameaçado? Desafios há em todo o lado. Eu, como presidente, tive um dos maiores desafios é dirigir o país com a diversidade. E já reuniu com Samora Machel Júnior? Se eu tiver que reunir, tenho reuniões com muitas pessoas. Então, não sei se tenho que fazer uma lista com quem reunir. Moçambique, no índice de democracia elaborado pelo The Economist, passou de regime híbrido
para regime autoritário. Uma das razões foram as eleições autárquicas do ano passado. Que garantias é que existem em relação às eleições deste ano? Os estudos são feitos em função à amostra que a pessoa colhe a informação. Então depende de que amostra foi. Ou então, algumas pessoas consideram a democracia quando ganham aquele que eles gostariam. Eu não sei qual era a preferência deles para que ganhasse, para se considerar que o país é mais democrático. Tem a ver com as liberdades civis. Eles foram bem específicos em relação às razões que faziam com que Moçambique passasse a ser considerado um regime autoritário. Mas o que eu disse é preciso ter em conta. Se vocês querem ser transparentes, também têm que avaliar qual é a fonte e qual é a amostra que foi feita. E para chegar à conclusão se é ou não democrático. E qual é a classificação, o que toma em conta para o grau de classificação desse Como é que o senhor vê, então, que análise é que faz das constantes denúncias que há em relação à violação dos direitos humanos, às notícias de intimidações, aos jornalistas, aos abusos? Todas essas denúncias demonstram um país que não é impune. Mas denúncias feitas como estão a fazer as vossas entrevistas, isso pode fazer qualquer pessoa. Isso eu gostaria que publicassem também, isso que estamos a falar. Nós continuamos a fazer perguntas. Se não façam editamentos que depois podem cortar aquilo que vos interessa, porque isso também não é transparência nem é democracia. Mas eu, para dizer o seguinte, quando fazem essas denúncias ou quando há essas perguntas, é preciso perceber um pouco de que lado vem, qual é a intenção que tem. Eu não desconfio, eu sou aberto. As pessoas falam com todas as pessoas como as pessoas querem colocar as coisas. Mas a sua pergunta foi sobre... Eu estava-lhe a perguntar se estas constantes denúncias que têm existido de violação dos direitos humanos, as notícias de intimidações aos jornalistas e aos ativistas da sociedade civil... Sabe por que fiz para que repetisse a pergunta, para ficar claro? Eu viajo muito com os meus jornalistas. Por isso é que eu voltei exatamente a fazer a mesma pergunta. Fiz isso exatamente para que fique claro que vou responder. Viajo muito com muitos jornalistas para países africanos e para países europeus e asiáticos e americanos. Os meus jornalistas muitas vezes não têm possibilidade de fazer agressivamente esse tipo de entrevista que estás a fazer. Não estou a fazer assim, desta maneira, a falar livremente, porque a liberdade de expressão em Moçambique tem muitos jornais livres, até fazem mal até em termos de educação alguns. Educar as pessoas, etc., porque com a maneira com a ética, como fazem as coisas, publicam. Então, nós temos muitos. Eu sinto até alguns, quando chegam no aeroporto, arrancam-lhes máquinas de filmar, tudo, etc. Mas são os bem classificados no mundo nessa coisa que está a falar. Depende de quem faz a avaliação e o que quer atingir. Por isso, eu teria grande dificuldade de saber em que ângulo que está a ser feita essa pergunta, etc. As intimidações nós não sentimos. Não sentimos na dimensão em que se faz em termos de democracia ou liberdade de expressão. Não sentimos nessa dimensão toda. Ali os debates nas televisões são públicas, as pessoas falam, etc. E vê. Por isso, amanhã dizer isso a um moçambicano de que isso é intimidação, acaba não tendo peso, não tendo valor. Porque as pessoas ficam ali, falam, discutem, televisões públicas, privadas, jornais, etc. etc. Senhor Presidente, em apenas um mês, em junho, 43 pessoas em Cabo Delgado morreram devido aos ataques que ocorrem há mais de 2 anos, que alastraram a vários distritos e que já fizeram 30 mil deslocados. Como é que explica que o seu governo esteja permanentemente a anunciar que a situação está controlada? Sim, mas estar controlada, as coisas funcionam, porque funciona a vida normal política, funciona a vida social, funciona a legislação, etc. E também gostaria que fizesse a segunda pergunta, a terceira ou a quarta, de coisas boas de Moçambique. Não inferne o país para tornar o país instável. Esses que estão a atuar lá não é o nosso desejo, nem é o desejo dos moçambicanos morrerem. Da maneira como coloca, parece que há uma força que não está interessada que os moçambicanos vivam. Se puder vir nos ajudar para não morrer pessoas com a sua televisão, venham. Senhor Presidente, isso está a ficar sentimental. Acha que há um governo qualquer que gostaria que um cidadão estivesse a morrer. Depois algo que viesse ser atacado, que aliás nem sei quem que mandou.
Se qualquer dia vamos saber de onde vem, qual é o interesse que tem essas pessoas. Se calhar procuram uma forma, não conseguem resolver os problemas de Moçambique e arranjam outras formas para poder vitimar. O senhor tem dito muitas vezes isso, que é difícil encontrar a motivação desses ataques. E continua a chamar as pessoas que os fazem, que os cometem, insurgentes, malfeitores, agressores. Quando é que se começa a dizer que é terroristas? Bom, não sei a proposta que está a fazer, vamos ver, depois vamos pegar e definir o que é terrorista, o que é malfeitor, o que é insurgente, depois vamos avaliar, depois chegamos ao nome real. Para os moçambicanos, o que está em causa não é o nome, é quem é que está a matar pessoas, é isso que nos preocupa. Está a matar pessoas, está a queimar casa, um nome que se chama qualquer nome que nós não sabemos, nós não queremos morrer. O Sr. Presidente tem precisamente explicado que não se conhece ainda a motivação destes ataques. Sim. O que se tem perguntado por parte dos especialistas, precisamente, que estão a olhar com muita atenção para o que está a ocorrer diariamente em Cabo Delgado, é por que razão é que o Governo não deixa os jornalistas e os investigadores irem ao terreno perceber o que é que está a acontecer. O povo vai deixar de morrer. Se eu deixar um jornalista de Portugal ir para lá, o povo vai deixar de morrer. Me garante isso. Mas não é necessário, conhecer as causas do fenómeno. Mas acha que vai ter mais causas do que a pessoa que está em frente do fogo, apanha o inimigo e procura saber as causas, ainda não consegue com facilidade. É possível ir na zona do fogo. É uma zona onde as pessoas são emboscadas. Aquilo que acontecer, nós sabemos o que vai acontecer a esse jornalista. Por que nós não devemos poupar as pessoas? Nós não estamos a proibir jornalistas, essas informações que têm tido de onde vêm. Vêm precisamente várias organizações internacionais que têm denunciado a detenção de jornalistas e de investigadores, inclusive da Amnistia Internacional, em Cabo Delgado. Quantos foram detidos, diz lá? Foram detidos, quer que eu refira aos nomes, os últimos casos, e o caso mais conhecido a nível internacional foi precisamente o jornalista Ahmad Abu Bakr. E sabe porquê? O jornalista foi detido por militares em exercício de funções. Sabe porquê? Tem informações? Eu até sugeri Isto são as informações, as pessoas, mas as organizações internacionais... Achas que é bom o jornalista ser usado? Achas que é bom o jornalista ter plano de ataques, o que me disseram os militares, que a justiça que vai provar? Ter programa de ataque, as bases estão ali, o movimento das Forças de Defesa e Segurança, esse que é a justiça que temos que fazer, as pessoas irem morrendo? Esse aqui é o meu problema. Por que nós temos que ir só para as coisas por que não poupar o povo? Nessa coisa de querermos esclarecer, parece um jornalista que vai para uma zona não pede, ou não comunica? Porque você entrar numa zona de fogo não está a dizer que eu vou para a zona de fogo e peço credencial para ser confundido, porque o pior era ser atingido lá. E se é atingido, dizer que estão a matar a jornalista, qual é o segredo? Por que tem que esconder, tem que esquinar, guardar isso? Por que não dizer que eu sou jornalista? Não é esconder. David Matzinha, investigador da Amnistia Internacional, esteve detido durante 2 dias. Bom, eu não sei se foi detido, mas depois ele pediu para entrar lá. Se for você agora entrar lá sem comunicar, vai fazer aqui, são capazes de lhe apanhar e lhe confundir. Qual é o problema de pedir? Quando a pessoa faz as escondidas, qual é o medo? É para levar a informação para onde? E como é que vamos saber quem é? Porque aquelas pessoas não têm cara. Não tem cara que estão ali a penetrar. Agora, quando depois lhe apanha com algum equipamento de captura de alguma informação que não sabemos por onde que eu uso, é mau perguntar essa coisa por onde? Se, aqui no aeroporto, experimenta lá passar com instrumentos assim, etc. Aqui. Não, aqui no seu aeroporto não passa aqui. Ou vai para Londres, tenta lá fazer. Por que querem que Moçambique faça coisas que não fazem, irmãos? Por quê? Porque nós queremos viver também, queremos desenvolver o nosso país também. Agora, estão a insistir para jornalistas do meu país não comunicar que vão para lá. Investigadores entrar nas noites de fuga, penetrar para um sítio para lá. E se alguma coisa acontecer de novo, começa a dizer desapareceu, queremos esclareção, o governo tem que explicar. Fez meu primeiro caso. Ahmad Abu Bakr não precisa de autorização para trabalhar na província onde vive. Mas esse Ahmad Abu Bakr, você viu qual é o dossiê de documentação que apanharam com ele? Por que está a defender uma coisa que não sabe?
É que é um pouco, não pode as escuras, por isso que deixa lá a estrutura Estácio Valoia, jurídica, outro deixa lá jornalista que está jurídicas, sediado em Cabo deixa lá Delgado e jurídicas. esteve detido durante 3 dias. Senhor Deixa lá Presidente. jurídicas, mas eu já expliquei. Agora vai fazer, a explicação é esta. Não é nenhum segredo, um trabalho de jornalismo puro. Para vir entrevistar a mim, falou, com a estrutura, queremos falar, não fez escondida, etc., penetrar aqui no hotel, com equipamento, eles deixavam para passar aqui, não entraria para falar comigo aqui. Agora, quer que nós, moçambicanos, deixemos o país nosso a ser penetrado por qualquer pessoa, a buscar a informação que lhe interessa, ou a saber o rinoceronte está ali, ou essas zonas, ou se for garimpeiro, e descobrir por que nós não podemos ter a segurança para depois sermos democratas, termos direitos humanos. Quando fazemos coisas de direitos humanos, estou a dizer, você fez-me uma pergunta, porque todas as perguntas foram daquelas coisas más, né? Mas para nós é bom porque nos dá uma chance para explicar. Fez-me a pergunta do Sebastião, desapareceu. Por que o Sebastião não nos disse a nós que ia passar ali à noite para ir pagar salário aos trabalhadores dele, etc, etc. Foi assim, depois desapareceu, estamos agora de novo a ter outro problema. Nós queremos trabalhar normalmente, como Estados outros funcionam, não sem nenhuma interferência psicológica que pode ser feita, nem que seja pela imprensa, por qualquer pessoa. É assim, mas deixa lá, nós estamos à vontade no sentido de queremos colaborar, nós somos amigos de todos os países, não há nenhum país que somos inimigos. E quando somos amigos, os países são livres de nos dizer o que acham de bom, o que acham de mal. E depois trabalharmos. Agora, ficar bom à frente e ficar mal atrás, complicado, é difícil. Ou ficar uma imprensa independente à frente, ou livre atrás. Depois, por outro lado, é uma força política que é difícil. Não acha? Senhor Presidente, mais uma vez agradecemos ter Sim, mas agradeço esta eu entrevista também. Conjunta à RDP África e à RDP África. Também quero agradecer. Muito obrigada. Agradeço eu, tinham-me dito que tinha algumas coisas sobre o desenvolvimento do meu país, como que vai a estabilidade macroeconômica, como que está o processo de paz em Moçambique, coisas como essa, como estamos a gerir a agricultura, a situação econômica de Moçambique, como que tem que crescer. Isso interessa os moçambicanos. Se calhar alguns conflitos que vocês estão a falar aqui é porque nós ainda não nos encontramos economicamente para termos bom hospital, ter boa escola, bebermos boa água, ter energia, uma habitação condigna, bom salário para os professores. Não conseguimos chegar a isso por causa de algumas coisas como essas. E isso precisa o povo ouvir. E quando ouve de RDP, começa a ver que há um esforço de podermos impulsionar o desenvolvimento. Não sempre o povo estar violentado psicologicamente a ouvir só más coisas. Esse já estamos a viver lá. Se nós é que vivemos ciclone. Se nós soubéssemos que vocês são boas pessoas que iam nos dizer ontem que ciclone está a vir ali, sai dali, depois como dizem, nós gostaríamos do que vir dizer depois de morrermos, vir dizer que o devia se fazer assim. Nós sabíamos antes que ia dizer assim. Ou essa coisa de jornalista que estava a falar, que é jornalista que não lhe deixa falar ali, das informações que nós outros temos, e ele próprio sabe. Tinham dito que ele está não sei o que, eu já morreu, não sei o que. E eu disse, se vocês puderem, deixam lá, vocês militares, se existe essa pessoa, entregaram à justiça. Não há segredo. Se alguém quer ir fazer alguma reportagem, que comunique. E há televisões ali que costumam nos dizer. E vão, escutam, quando na zona de guerra, tempo de guerra, o jornalismo tem suas regras em toda a parte do mundo. Vocês têm forças de manutenção de paz que estão fora, RTP África, quando vão, não vão quando eles estão a entrar. Não vão. Não é possível. Então nós gostaríamos que nos ajudassem também a não exigir o nosso país que faça coisas extraordinárias. Nós não somos extraterrestres. Somos uma nação livre, tranquila, queremos crescer, queremos trabalhar, educar os nossos filhos, etc. Os erros cometidos, quando são nos ditos, trabalhamos para podermos corrigir e eliminar. Mas não devem ser dramatizados para desmoralizar as pessoas que trabalham no erro, porque depois isso tem um efeito contrário. E obrigado mais uma vez. Senhor Presidente, Obrigada. obrigado. Obrigado.